Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha, o melhor podcast da rede da internet brasileira que fala sobre futebol e não é apenas futebol. Ele conta história de pessoas que têm envolvimento com futebol, que tem toda uma simbologia, né? E galera, hoje a gente tem um episódio especial em dobro. Primeiro porque a gente está recebendo um grande amigo aqui, né? Que já está um tempinho que ele está devendo a gente de vir, mas agora ele conseguiu estar presente aí conosco. E nós batemos os nossos 300 seguidores, batemos essa marca gloriosíssima, né? Para o canal, essa margem aí de 300 seguidores. Galera, isso é uma conquista inenarrável, né, Jotinha? E para quem não soube ou não sabe, foi meu aniversário na semana passada e eu acho que foi um grande presente para você que se inscreveu, você e os dois últimos que se inscreveram. Que presente vocês estão me dando, hein? E a gente fica muito feliz, porque isso mostra bastante do que é o nosso evoluir, aquelas sementes que a gente planta, né? E elas vão brotando e nascendo das coisas, né? Então, assim, é de se salutar a importância da gente estar sendo acompanhado aí por 300 pessoas, né, Jotinha? E para você que já tá ligado na gente, não deixa de dar teu like, cara, que é isso que faz o nosso vídeo propagar nessa grande rede que é a internet. Então deixa o teu like, curte, compartilha, deixa também tua crítica, né? Se você achar que tem alguma coisa aí que tá fora do comum, critica, mas é importante que você esteja aí sempre nos acompanhando. Eu agradeço as 300 pessoas que dedicam aí o seu tempo para estar conosco. Felipão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Espero que você tenha gostado do nosso ambiente, espero que você tenha achado legal aí. Galera, para quem não sabe, o Felipe é Felipe Nascimento, né? Para quem conhece o Jotinha, sabe que tem uma paridade aí, uma certa, né? Um chegado, eles são primos, amigos, irmãos. Ele também é praticamente meu primo também. Se é primo do meu amigo, é meu primo também. Felipão, seja muito bem-vindo. Quer mandar um recado pra galera aí, pros 300 seguidores que estão te assistindo agora aí? Fala, galera. Cara, porra, 300 seguidores, hein? Pô, vocês estão voando baixo. Muito bom. E cada vez mais seguir mais, ter mais likes aí, mais inscritos. E, porra, uma honra estar aqui com vocês dois aqui pra gente falar de Botafogo, de futebol e vambora. Jotinha, quer dar as boas-vindas ao querido Felipão? Lógico, acho que, como a gente sempre fala aqui, quando a gente idealizou, né, esse podcast, esse programa, né, a gente sempre teve o sonho de estar recebendo nossos amigos, principalmente amigos relevantes como você. Né? O Felipe é meu amigo aí desde de infância, né? Talvez o meu primeiro amigo. E um dos caras que mais entende de futebol, na minha humilde opinião, a gente troca bastante ideia aí, muito de Botafogo, né? E de outros assuntos que envolvem o futebol. Então, prazerzaço estar te recebendo aqui hoje, né? E, cara, fica tranquilo que não vai ter muito assunto polêmico, beleza? Pode ficar tranquilo. E eu queria começar te perguntando o que você achou da condenação do Léo Lynch, cara. Não, mano, falando sério aqui, né, como você bem disse, a gente vai falar muito sobre Super Mundial, vamos falar muito sobre Botafogo, seleção brasileira. E, cara, e pra gente começar aqui a rolar a bola, já queria logo deixar uma quicando aí pra você já falar pra gente se a gente pode considerar que o trabalho aí do Renato Paiva no Fogão já encaixou. Cara, o Renato Paiva, ele chegou aí, né, dando aí a minha humilde opinião, né, o Renato Paiva, ele chegou sob muita desconfiança, até por conta do tempo que o Textor levou para achar um nome, né, naquela nuance dele de projeto, de que o ano só começa em abril, né, como ele disse, ele foi levando tempo, demorou muito tempo, e aí achou o Renato Paiva, que não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta opção, mas o cara bateu o papo com ele, achou que valia a pena, então trouxe o cara. E assim, ele chegou sem muito trabalho grande feito, né? Recente, né? Ele tinha sido campeão com o Independente Del Valle, o primeiro título deles lá,
mas não é um trabalho grande, porra, de porte de Botafogo. Então, cara, quando ele começou, é aquela máxima, né? O cara faz um jogo ruim, 2, 3, o quarto vai mais ou menos, o quinto já cai de novo, a torcida, porra, tá tudo errado e tal. Aquela de sempre. Só que, cara, vamos botar aí nos últimos 10 jogos, parece que as coisas acertaram, cara. É aquilo, né? O treinador precisa de tempo, mas a gente aqui quer as coisas rápidas, principalmente no ano que foi ano passado. E agora o Botafogo já começa a ter um futebol bem melhor agora, né, cara? O time não só ganha, né? Não tá, porra, goleando, exceto o jogo contra o Inter, mas tá jogando bem, criando chance de gol. Os caras sabem o que faz ali em campo, né? As posições, o tal do jogo posicional que ele fala, né? Do Paiva. Então, assim, cara, agora eu não vejo, assim, hoje eu não vejo o Botafogo sem ele. Assim, até porque se, porra, o cara vai perder 2 jogos, vai mandar ele embora, vai trazer quem? Não tem. Até o cara encontrar, achar, dar o método dele de jogo, não vai rolar. Então, cara, eu tô agora, né, nos últimos 10, 11 jogos aí, eu tô gostando muito do Paiva, eu acho que o time tem só a ter evolução aí, cara, com ele. Ô Felipe, eu não quero perder o contexto da pergunta, né, sobre o Paiva, mas eu queria, antes de mais tudo, pra gente elaborar o início aqui, eu queria saber como começou essa sua paixão pelo Botafogo. Como foi isso? Você, pai, mãe, primo, tia, foi o Botafogo na época que era parte aí de toda a seleção brasileira? Não sei se você é da época, mas como é que começou essa paixão pelo Botafogo? O que te fez escolher o Botafogo para ser o seu time de coração? Ah, cara, essa pergunta aí é muito engraçada. O Jotinha sabe aí, né, dessa história. O que acontece, cara? A nossa família, cara, a grande parte dela é botafoguense. Tem uma galera ali que é tricolor, mas a grande parte é botafoguense, né? Muito pelos os nossos pais, tios e tal. E aí foi influenciando ali, né, as gerações. Eu tenho um primo, né, o Zinho, que veio aqui, irmão do Jotinha, que, cara, ele é botafoguense demais, assim. Então, assim, nas gerações abaixo, eu considero que ele influenciava muito, assim, né? O cara que, porra, sempre falava de Botafogo, assistia jogo junto, assim. Então, era um cara que influenciava demais. Só que, ao contrário deles, né, do Zinho, do Jotinha e do Guga, né, que eles são irmãos e sempre respiraram ali futebol desde criança, tanto que até hoje eu brinco com o Jotinha, que ele fala que ele viu o Botafogo campeão em 95, cara. Ele tinha o quê? Porra, 5 anos de idade, cara. Não tem como. Não, eu lembro de tudo, cara. Não tem como lembrar, cara. Mas eu acredito, sim, que tenha visto o Botafogo campeão ali em 95. Eu sempre gostei muito de futebol desde criança, mas nunca me apeguei a um time assim. Só falava que era Botafogo, meu pai, né, tinha essa influência, os familiares, né? Mas quando eu fui começar a entender de futebol mesmo, assim, assistir jogo, os campeonatos e tal, foi ali por volta dos 7 anos, 8 anos de idade, assim. E aí, o primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi na final do torneio Rio-São Paulo, em 1998. A gente foi, né? A família toda foi. E aí a gente ganhou do seu São Paulo, né? A gente ganhou lá. Do São Paulo. Timaço, né? Do São Paulo, Denilson. Era despedida, né? Do Denilson naquele jogo. Porra. Despedida do Denilson, né? São Paulo era timaço, né? E o Botafogo foi lá e bateu o São Paulo. Acho que a gente ganhou lá de 3-2. Isso. Acho. É o gol do Jorge Luiz de falta. De falta. A gente assistiu esse jogo lá na casa dele, inclusive, lá, porra, a galera lá assistindo, muito maneiro, a atmosfera legal. E no jogo de volta foi aqui no Maracanã, 2-2, né? O primeiro jogo que eu fui. E aí ali eu já comecei a, futebol, entender a tabela, assistir jogo, tal, não sei o quê. E ali eu fui começando a virar mesmo, né? Botafoguense mesmo, aí sim, porra, ser o botafoguense.
Só que, cara, até ali, isso foi em 98, né? 98, 99, aí teve aquela final da Copa do Brasil, que infelizmente a gente perdeu, né? Pro Juventude, botamos 105 mil pessoas A gente no estava lá também, Maracanã. né? Estávamos lá também, mas empatamos em 0-0 e não deu pra gente levar essa. E aí entrou essa época aí de 2001, 2002, Botafogo tinha caído em 2002 ali. E, porra, tava perdendo muito, cara. Aí eu falei, cara, porra, Botafogo tá foda aqui nessa época, perdendo pra cacete e tal. Vamos ver, né, porra, os outros times. Aí eu fui testar os outros times. Eu testei os outros times. Aí fiquei ali alguns dias sendo tricolor. A gente até brinca isso nessa época, quando a gente era criança, que a gente brincava ali as paradas junto, falava e tal. Aí o meu avô, ele era tricolor, né? Então eu falei, porra, o Fluminense, né? Flusão e tal. Aí eu fiquei ali alguns dias sendo tricolor, mas gostei muito não. Aí depois, né? O Flamengo também, fui fazer um teste ali com o Flamengo. Falei, pô, o Flamengo assistiu um joguinho, falei, vai Mengo e tal, mas, pô, não deu, cara, não foi. E aí eu vi o Vasco, né, também. Só que o Vasco nessa época aí era brutal. Né? O Vasco era brutal, né, cara? Romário, Juninho, enfim, timaço. Pedrinho. E aí teve um jogo que o Vasco ganhou do São Paulo, de novo, né? 7-1 em São Januário. Porra, Vasco deu uma surra no São Paulo. Falei, cara, porra, Vasco maneiro pra caramba. E eu fiquei sendo Vasco. Cara, eu fiquei Vasco aí, sei lá, um mês, eu acho. Vasco mesmo. Eu falei, cara, vou ser Vasco. E é engraçado, porque na família não tem Vasco. Não tem nenhum Vasco. Tem Botafogo, tem Fluminense, tem Flamengo, mas não tem nenhum Vasco. Falei, cara, porra, Vascão. Aí eu comecei a, pô, não, agora eu sou Vasco, acompanhava notícia de Vasco e tal. Só que teve um jogo, depois de um mês e meio, assim, mais ou menos, de Botafogo, eu lembro disso, 2003 ali, mais ou menos, acho. Ou até 2, não sei. Botafogo e Volta Redonda, Campeonato Carioca. Porra, Botafogo ganhou de 5-1 do Volta Redonda. Um tal do Fábio, atacante, fez uns 2 gols, uns 3 gols nesse jogo. E aí eu lembro que eu vi essa notícia, falei, caralho, 5-1. Aí eu, porra, mas eu sou Vasco, mano. Aí depois, porra, não dá. É Botafogo mesmo, cara. É aquele lance do escolhido, né? Que a gente tanto usa esse mantra aí. E aí, cara, não tem jeito. Aí eu sou Botafogo de lá até hoje e, porra, cara, apaixonado. Eu não consigo viver sem o Botafogo. Essa é a minha historinha aí do Botafogo. Essa questão aí de você ter testado, né, outros times, cara. Eu lembro, né, principalmente nessa questão do Vasco, né, que, porra, a gente tava assim, né, e, pô, antigamente a gente tinha pouca acesso, né, a televisão, lógico que a gente tinha, né, mas assim, a você ver um jogo em televisão fechada, né, a gente não tinha isso, né, a gente tá falando há 20 anos atrás, né, 25 anos atrás, né, então, antigamente era mais difícil de você assistir um jogo e tal, então a gente, quando não escutava no rádio, a gente procurava saber o resultado, né, e, né, o estopim para essa mudança de time do Felipe, eu me lembro muito bem desse dia, né? Foi um dia, a gente tava brincando na rua, não sei o que, a gente falou, pô, vamos ver quanto é que tá o jogo do Botafogo? 7-0 Vasco. A gente, não, que isso? Não dá, nosso time só perde, cara. Pô, e esse começo, né, de milênio do Botafogo foi muito difícil, né? Aliás, o Botafogo vivia um momento difícil há uns 30 anos, né? Então, porra, a gente falou, não dá, cara, pra gente ficar passando esse sofrimento, é muita derrota, cara, pô, a gente não consegue ser feliz, não sei o quê, e tinha aquele trauma, né, de 99, que a gente passou no Maracanã, né, o Botafogo fazendo campeonato brasileiro, um atrás do outro, campanha contra rebaixamento, né, até que em 2002 culmina no rebaixamento pra segunda divisão, né, mas o jogo que faz, né, a gente falou assim, não, porra, vamos ser Vasco. E o Felipe, ele levou essa porra a sério, né? Eu levei isso a sério. A gente se via às vezes final de semana e tal, aí, porra, encontrei ele outro dia e foi, porra, e aí, cara, tá acompanhando o Vasco?
Só que, pô, eu não aguentei, né? Eu não tinha como. Pô, morava só com botafoguense em casa, né? Muita pressão. Então eu não consegui levar isso muito adiante. Mas ele realmente levou e, cara, é foda, né? Ser botafoguense nesses anos aí era muito difícil, né, irmão? Cara, é muito difícil, muito difícil. E como você falou, né? A gente virou ali, né? Vasco ali, né? Tipo, 7-0 do Vasco no Botafogo. Fala, cara, vamos virar Vasco, bora. Vamos virar Vasco. Só que, pô, você morava com o Zinho, com teu pai, com o Gugu, né? Eu morava com o meu pai, que era botafoguense. Minha mãe não liga muito pra esse negócio de futebol e tal. E meu pai ficou puto ali, mas falou, não, tá bom. Mas ficou boladão, né? Teve umas retaliação em casa ali. Mas, pô, não, vou ser Vasco. Aí passou foi no outro sábado, né? A gente se viu, falei, ih, cara, e o Vasco? Ele, pô, cara, Não dá, não. não deu não dá não. Falei, não, eu vou manter. Eu fiquei aí por esse 1 mês e meiozinho assim, né? Mas não dá, cara, não dá. Já tá no coração, já o sofrimento. Aí que E, ô Felipão, depois do São Paulo ter sido um participante aí nas tuas escolhas de times, né? Entre Fluminense, Vasco, Botafogo, nesse contexto geral, como foi para você toda essa reviravolta no Botafogo, né? O Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão Libertadores, mas antes disso, como você encarou esse jejum? Porque uma coisa a gente garotão, né, 6, 7 anos, a gente tá ali um pouco mais influenciável, né, eu digo isso até pelo meu filho, ele escolheu o Botafogo, mas já foi também Flamengo, de vez em quando ele quer me agradar, ele fala que é São Paulo, né, mas eu falo, filho, fica tranquilo, escolha o time que você quer, ele fala, não, então sou Botafogo. Mas de vez em quando eu sou São Paulo. Então tá bom, então você tá fazendo o pai feliz. Beleza. Mas depois dessa sua grande decisão que você falou aí, que você falou assim, cara, não, aí chegou um ponto, falou assim, não, Botafogo mesmo, ponto, acabou. E o Botafogo, ele viveu de novo mais um grande jejum, uma fase muito ruim, até que chegou o Textor e fez uma reforma, né? E com a grande SAF fez essa mudança na estrutura do Botafogo, né? Mas como é que foi para você passar depois dessa fase já ficou mais maduro, passar por essa fase de um Botafogo bem sofrido ali, bem decepcionante assim por torcedor? Cara, é o que você falou, né? Depois de passar por essa fase com a gente um pouco mais experiente, né? A gente vimos coisas muito ruins, cara. Pior até do que nessa época que eu falei, não, agora eu vou fazer uns testes aqui. Não, a gente viveu coisa ruim ali, cara. Em 2003, aí teve outro rebaixamento lá em 2014, que foi aquela lástima lá que o presidente anterior, que até morreu já, né? Brigou com alguns caras e afastou 4 caras que eu acho que se a gente tivesse ali com eles, a gente não iria cair. Talvez a gente brigasse até o final, mas não iria cair. Depois teve outra queda. Assim, foram alguns anos brigando ali para não cair. Teve um ano ou outro ali de sorte, né? Teve em 2007 ali, o Botafogo do Cuca, aí 2010, 2011 ali, Louco Abreu e Herrera, mas num contexto geral, assim, dos anos 2000 até a SAF mesmo, né? Foram, cara, doídos mesmo, assim. Só que é aquilo, né, cara? É o amor. Você continua ali torcendo, tá? Eu lembro de um jogo na Série B também, que mais uma vez a gente foi junto, cara. Era acho que era uma terça ou uma quinta-feira à noite. A gente foi ver Botafogo e Mojimirim, cara. No Engenhão. De norte ali, né? Não era nem o setor Maneirinha, era norte, que é um setor mais ou menos ali no nosso estádio. E Engenhão em obra, E, porra, cara, ver Botafogo e Mojimirim. Eu não lembro quanto que foi, mas a gente ganhou. Porra, cara, isso aí é uma demonstração de amor, de que você tá junto ali na vitória ou na derrota, muito mais na derrota nessas épocas aí, né? Então, assim, quando veio a SAF do Textor, né, fazendo os investimentos e comprando, a gente pensou que, porra, agora vai.
Só que, assim, eu, particularmente, ainda assim, fiquei com uma pulguinha assim, né? Falei, pô, mas será que esse cara, ele vai fazer alguma coisa mesmo? Ou não e tal? E aí, 2022, que ele entrou, né, ali, comprou mais ou menos, a gente subiu, fez uma campanha na Série B, pô, maravilhosa ali, né? A gente estava em 15º, aí depois bateu campeão, uma Série B difícil, que tinha Cruzeiro, tinha Vasco, e a gente foi lá e subiu. E aí em 2022, cara, que entra mesmo a SAF, né, a gente fez o brasileiro ruinzinho ali, né, o primeiro turno. E aí eu pensei, falei, cara, o negócio de SAF, pô, a gente vai cair de novo. E aí teve o segundo turno nosso foi muito bom, o Luiz Castro engrenou, a gente começou a ganhar e tal, e aí veio 2023, a gente montou um time forte já, e aí eu falei, cara, não, agora é a hora da virada mesmo, cara, agora a gente vai começar a ter algumas alegrias aí, botar as contas em dia e tal, então agora é a hora do respiro, né, e aí teve o que aconteceu em 2023, que foi importante para os títulos em 2024. 2023 foi muito ruim aquilo que aconteceu. Inclusive no Botafogo 3 e Palmeiras 4, eu estava lá também, eu vi aquilo ao vivo. E porra, foi, cara, doeu. Assim, acho que foi a pior derrota que eu já assisti no estádio na minha vida. Porque você vê o time fazer 3-0 ali, do jeito que foi, jogando muito, e depois do nada tomar 4 gols assim, no último minuto, aquilo ali foi doído. Mas assim, voltando, né? Então, assim, 2023 foi muito importante para tudo que aconteceu, para essa explosão que houve em 2024, porque os jogadores ficaram maduros, o staff, a torcida, né? Amadureceu também com isso. Então a gente teve aí um ano de 2024 muito bom. Mas assim, cara, isso tudo só mostrou essas festas que a gente vê aí na TV, cara. A torcida fazendo festa bonita e nunca abandonando o time. Mostra que não é só a maturidade que a gente pega, assim, minha, do Jotinha, de todo mundo, cara. O sofrimento que a gente sofreu aí, que a gente teve aí. Os anos 90 pra gente foi bom, né? Mas quando entra ali na virada do milênio ali até 2022, né, cara, foi sofrimento, mas foi pra gente criar essa casca que a gente tá aí botando pra fora até hoje aí, cara, essa alegria e tal. E ver ali o Botafogo sendo campeão da Libertadores, você já... Porque você vinha ali é o que a gente falou aqui, você vinha de um 2023 que acho que para todo botafoguense, né, foi aquela coisa assim, caramba, não acredito, cara, que karma, né? O pessoal fazendo piada com Arsenal, olha lá, tá vendo o Botafogo, não vai. E aí do nada a gente entra num 2024, todo mundo com aquele meio ressabiado, né? E agora, será que esse fantasma fica na mente da equipe, do clube? Não, e o Botafogo ele fez essa virada. Como foi para você ver o Botafogo sendo campeão da Libertadores? Foi, porra, foi maravilhoso, cara. Foi bom demais. Até porque você disse aí, né? Quando aconteceu isso tudo em 23, a gente pensa realmente isso. Fala, porra, que karma, cara. A gente não vai ganhar nada nunca. Caraca, mano, porra, não dá certo. E aí, em 2024, chega aquela final da Libertadores. Eu tive vários, assim, pra assistir esse jogo, né? Um monte de gente falando, pô, vambora assistir assim, em tal lugar e tal. Eu até mesmo pensei em ver, eu não pude ir lá pra Argentina, né? Por conta de os trabalhos e tal. Mas teve a oportunidade de assistir lá no Engenhão, né? Que teve aquela festa lá e tal. O Jotinha mesmo fez lá o Jotinha Fest lá. Mas eu pensei, falei, não, cara, esse jogo eu vou assistir em casa aqui. Eu assisti todos assim, né? Que era o decisivo em casa, eu vou assistir em casa. O meu filho também, que, porra, tá ficando um botafoguensezinho, mas depois a gente fala dele. Eu falei, não, cara, esse jogo eu vou assistir em casa, porque eu quero muito ter esse momento assim.
E, cara, quando a gente ganhou ali, cara, foi uma explosão. Cara, eu chorei muito, cara. Eu acho que eu nunca chorei tanto assim na minha vida. Muito mesmo, assim, em termos do Sim, sim. futebol. Tem que falar isso, porque... Mas, cara, foi uma explosão de sentimentos, assim, cara, inexplicável, assim. Foi como você tirasse um peso enorme das costas, assim. Falei, cara, pô, fluiu, a gente ganhou, né? O sentimento foi esse, caraca, a gente ganhou. E ganhamos, porra, Libertadores da América, né? Então, cara, foi uma sensação de leveza total. E aí passa umas 2 semanas, uma semana, acho, não, 2 semanas, né? E a gente ganha o Campeonato Brasileiro, cara. Porra, difícil pra caramba. Acho que só o Santos e o Flamengo fizeram isso. Isso, fizeram isso, né, de ganhar os dois juntos, e a gente foi lá e fez lá e ganhamos os dois, cara. Porra, aquilo ali foi inexplicável. Todo botafoguense lavou a alma em 2024. E foi aquela coisa meio também, né, meio cinematográfica, né, porque a final já teve, foi a final não, foi a expulsão mais rápida da história da Libertadores. Aí você tem o Botafogo perdendo um jogador de importância, acho que foi 39 segundos, né, de partida, né, galera, eu já falei isso aqui, né, eu tava no Jotinha Festival assistindo, né, e eu falei, caramba, cara, puta que merda, cara, perdeu um jogador, e contra o Atlético Mineiro, que também tava, né, tava até cambaleando na época, né, Libertadores, a gente não tava botando muita fé, né, tava meio, né, intempestuoso, não tava, né, com aquela progressão legal, né, ganhava, perdia, mas chegou na final da Libertadores, né, mas é um time que não dá pra bobear, e aí você tem um jogador expulso a 39, 40 segundos, menos de um minuto de partida, como é que isso fica na cabeça da equipe, né, do grupo? E não, o Botafogo na verdade conseguiu jogar melhor, né, mas parece que conseguiu reagir bem, então eu imagino pro torcedor, se fosse eu assistindo um São Paulo da vida, eu já tá cardíaco ali, eu ia parar de assistir o jogo e dava, sabe aqueles memes de quebrar a televisão, cara, não é possível, cara, né, mas o Botafogo fez essa virada. E dando sequência aqui, Felipão, passou-se para 2025, a gente não viu um Botafogo tão potencializado. A gente viu um Botafogo meio que foi se desestruturando, por assim dizer, né? E algumas declarações do próprio Textor de que o ano começava em abril, de que é isso assim, e agora a gente já vê o Botafogo se colocando melhor, que foi como você iniciou agora falando, né? Mas no geral, você acha que teve algum erro de administração por parte da diretoria nesse início de 2025, ou você acha que é uma ressaca relevável? Ganhamos tudo em 2024, então vale a pena essa ressaquinha em 2025, então dá para passar. Cara, eu acho que teve um erro, sim, erro gravíssimo, tá? Muitos não acham, né? Eu acho, na minha opinião, que teve. Porque assim, cara, tu não vai mandar 16 jogadores embora, né? Os caras saíram, acabaram o contrato, ou então foram para outros times. Desculpa. Enfim, e passar por isso impune. Pior ainda, tu não vai perder 16 jogadores de um elenco de 30, 31 sem técnico e passar impune. Não tem como, cara. Não tem. É lógico isso. Não tem. Por mais que sejam jogadores questionáveis, né, tirando o Luiz Henrique e o Thiago Almada, cara, é um grupo, é um elenco. Os caras estão ali, porra, né, fazendo o dia a dia, eles estão unidos. E aí você perde todo mundo assim. Você não tem técnico. E aí você começa o ano dando a declaração que, não, a gente inicia o ano só lá em abril e tal. Olha o tempo que você perde. Você joga no lixo 2 taças que o Botafogo não tem, cara. Que é a Supercopa e a Recopa. Entendeu? A Supercopa, particularmente, ok, relevo. Apesar de ser pro Flamengo, né? O nosso grande rival, né? Mas ok, ali, porra, início, os caras jogaram até o dia 15 ali, tiveram férias e depois voltaram um pouco mais tarde, tem toda a questão de ritmo e tal, então ok, né? O Flamengo foi lá, ganhou, foi justo, os caras realmente queriam mesmo aquela taça, então ficou com quem quis. Agora, a Recopa,
e jogar o campeonato carioca de uma forma digna, cara, isso aí era indiscutível. O Botafogo terminou o carioca em nono, cara. Porra, com o time que tem, em nono, sabe? É difícil. Aí pega a Recopa, o Racing, que é um time bom, perde lá e perde aqui. Eu tava de novo aqui, eu tava lá. E perde aqui. Então, cara, você jogou 2 títulos aí que eram. Que ao menos um ali dava pra gente ter, né? Um caneco, e jogou no lixo. Nesse lixo. E mais, você começa o ano com o Leiria, que era o técnico do Sub-20, o cara não tinha experiência nenhuma. A princípio ele iria jogar ali os 5 jogos ali iniciais, acabou ficando. Aí o cara começa a dar errado. Assim, o cara é fraco, mas a culpa não é dele. De né? quem colocou, né? É de quem fez esse, o planejamento e pôs ele ali. E aí, cara, você fala com o técnico A, com o técnico B, com o técnico C, isso tudo expõe, né? Porra, a imprensa tá aí jogando tudo. Se é verdade ou mentira, não sei, mas o nome fica exposto ali. Ah, Botafogo, tal, Botafogo, Botafogo, Botafogo. Uma coisa ruim. Então, assim, o que você levou muitos e muitos tempos para você reconstruir uma imagem vencedora, você destrói não, porque é forte, tá? Mas você meio que quebra ali em, tipo, 2 meses, assim, porque, porra, a imprensa tá lá falando, ah, Botafogo não fecha com o time, perde um, perde outro, perde um jogo, perde um jogo. Então, assim, faltou um pouco de cuidado e carinho com a imagem do time que há 2 meses atrás tinha sido campeão do Brasil e da América. E aí, foi o que eu disse lá quando a gente iniciou, né? Procurou-se muitos técnicos, alguns até os nomes até bons, mas que não vieram a fechar, e veio o Paiva, que foi uma grande interrogação, né? Mas agora parece estar fazendo um trabalho bom. Espero que do próximo ano a diretoria e o Textor aprenda com esses erros. Ok, é um time empresa, né? Que precisa vender ali os jogadores, fazer um lucro e tal, mas não dá para você desmanchar meio time e começar uma temporada nova sem um técnico, cara. Isso aí, porra, não tem como. Ah, o Carioca, porra, não tem o mesmo peso, mas, cara, ao menos usa ali para você fazer uma base, testar, fazer ali a troca dos os jogadores e ter um time minimamente pronto para quando começar o brasileiro a gente correr bem aí. Eu acho que o problema é da forma como é feita, né? Eu acho que, como você falou aí, o Botafogo, ele é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e você começar o ano dessa forma, perdendo para time pequeno, porque independente de você não priorizar, de qualquer forma, é o Botafogo que está jogando, é o Botafogo multimilionário aí, jogando jogadores caros. Então é inadmissível o time passar vergonha contra Bangu, Volta Redonda, Portuguesa, né? Então não pode ser nono lugar e você já acaba precisando de uma colocação no Brasileiro para estar presente na Copa do Brasil do ano que vem. Tem esse ponto. Se o Botafogo não se classificar para a Libertadores esse ano, o Botafogo está fora da Copa do Brasil do ano que vem, né? Devido a má campanha no Campeonato Carioca. E eu acho que aí tem um problema que é ainda pior, que eu acho que é a desmobilização da torcida. Né? Porque, pô, você é campeão, né? Tá naquela aura ali positiva, né? Tudo dando certo. E você abdicar de 4 meses do ano ali é errado, ainda mais quando você tem confrontos contra seus principais rivais, né? Você começa a perder, porque, cara, independente de qualquer coisa, fica no histórico que você perdeu pro Vasco, Exato. Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Flamengo, né? E, pô, você disse muito bem, eram 2 taças que o Botafogo não tem na sua galeria, né? Então, a questão da Supercopa do Brasil ganhou um peso extra porque era o nosso maior rival, o Flamengo, né? E o Racing, pô, a gente ia jogar um título, oportunidade de ter mais um título internacional, né? Então, tudo isso é muito errado, a gente releva porque, né, não é culpa do Botafogo Arthur Jorge ter ido embora, né, mas passa a ser culpa, né, desde o momento que você bota um profissional que não tem a menor condição de estar ali à frente do grupo, né, e outras coisas. E, cara, o Guilherme fez a pergunta em relação
aos momentos ruins do Botafogo, essa virada de chave, né, que a gente teve. E, porra, eu tava vendo recentemente o botafoguense Maurício Meirelles, né, falando sobre a questão, cara, de como é surreal o que aconteceu com o Botafogo, né, em 2020, cara, aquele time lastimável do Botafogo, cara, porra, muito mal, né? Aquela campanha horrorosa do Campeonato Brasileiro. A gente vai pra Série B. Cara, o Botafogo não tinha dinheiro pra nada. O Montenegro teve que comprar bola pro time treinar, cara. Olha as notícias do Botafogo. Era corte de luz no Engenhão. Eram as coisas absurdas, né? E é na mesma época que saiu o Campeonato Mundial, né? Aí surgiu, né, essa história do Campeonato Mundial. E a gente olhando aquela parada parecia algo surreal de pensar que o Botafogo poderia jogar em 2025 o Super Mundial. E, cara, e essa transição, né, do Botafogo na situação tão ruim, e dentro de 2, 3 anos a gente ganhar uma Libertadores, né, é algo bizarro. Então, eu queria, cara, que tu falasse mais um pouquinho disso aí, porque muita gente disse que o Botafogo podia acabar, né? O Botafogo não tinha condições de se manter de pé, né? E muito do que é o botafoguense, né? Que o botafoguense é forjado pelo sofrimento ali, né, cara? Sem ter muita coisa para comemorar. E hoje eu vejo muita gente tentando achar uma falha, né, na questão da SAF, do John Textor. E eu queria saber de você, como que você encara, né, essa figura tão ilustre que virou para a torcida do Botafogo, John Textor, né? Se você considera ele salvador da pátria, e além dessa questão, né, da mobilização do time, né, nesses primeiros meses do campeonato, se você tem assim em mente algum defeito assim que, porra, do Texas, porque de coisa boa a gente tá cansado de falar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, da entrada da SAF no Botafogo, né? Como é que você encara isso, né? Você falou bem, cara. O Botafogo o botafoguense é resiliente, né? Porque o quanto que a gente sofreu, a gente tá apanhando. E isso é só pegando aqui um gancho, né? Isso é o momento que talvez o vascaíno esteja passando aí, cara. O vascaíno tá sofrendo há décadas, cara, aí, você, né? já pensou, do jeito que a gente comemorou, tu imagina quando o Vasco ganhar, cara. Pô, cara, o vascaíno tá sofrendo muito há décadas. Assim, puxando aqui pela memória, teve aquela Libertadores que o Diego Souza perde aquele gol contra o Cássio ali, né? 2012. E de lá pra cá, o Vasco é só derrota. Porra, caiu antes, né? Ok. Mas assim, de 2012 pra cá, cara, o Vasco ainda não tem felicidade, mano. E esse ano pode ser que caia de novo. Mas enfim, não foi esse o tema, eu vou responder a sua pergunta, né? Cara, você disse muito bem aí. Em 2020 a gente tinha um time muito ruim, cara. E a gente acaba ali o Campeonato Brasileiro com um time só de jovens, né? Garoto, tinha o Kaique, o Caio Alexandre, Matheus Nascimento, e tomando de 5 do Grêmio, perdendo pro Sport, assim, acho que foi Nossa, Sport. Nosso ataque era Matheus Babi e Matheus Nascimento. Matheus Babi e Matheus Nascimento. Então, assim, tipo, cara, era um time muito ruim e teve esse lance mesmo, né? Que ia ser criada a Copa do Mundo de Clubes. E a gente, caraca, a gente nunca vai jogar isso, né? Nunca vai jogar isso. Não dá, nunca vai jogar isso. E aí veio o lance da SAF, que, assim, depois de muitos anos, né, a gente teve um presidente, que foi o do Césio de Mello, que ele não olhou só pro ego, que ele quis realmente que o Botafogo aspirasse, né, então, assim, pra mim, um dos melhores, se não o melhor presidente da história. Cara, eu acho que ele é. O cara, ele abriu de mão o ego, né, de falar e fazer um monte de coisa para falar, não, vou vender o clube porque eu quero que o Botafogo vá bem, vou arrumar aqui os melhores investidores, trouxe, porra, na época, eu não vou lembrar o nome dele, alguma coisa Braga, que foi o CEO. Jorge Braga. Pô, esse cara foi habilidoso demais, cara, negócio de
finanças, fazer acordos Foi e tal, importantíssimo. reduziu a nossa dívida, porra, drasticamente ali, só com, né, acordos e tal. Então, assim, contratação zaça, deixou ali o terreno bem fértil mesmo para chegar algum investidor e fazer o investimento correto. E a gente deu a segunda sorte de vir o John Textor, cara. Que ele é um cara que ele bota, falando agora um pouco mais dele, mais do lado bom agora, né? Ele bota a emoção dele, né? Ele agrega ali o lado dele de emoção e tal, porque você vê que o cara gosta mesmo do Botafogo, né? Ele gosta de dinheiro, obviamente, mas ele parece gostar mesmo do time. Então, assim, que sorte que a gente teve um cara assim, porque a gente tá vendo aí no Brasil algumas outras SAFs que algumas estão indo bem, mas estão longe de ser igual a do Botafogo. Muito pelo trabalho que o do Césio e o time dele fizeram, né? E também de ter vindo o Textor. E aí, cara, o cara ele começa a fazer investimentos não só em time, porque quando a gente é torcedor, a gente pensa em, pô, o cara vai botar um dinheiro aqui para comprar um craque, depois outro craque, depois outro craque. Não, o cara ele tá investindo em estrutura, em CT, estádio, né? Melhorando lá o Engenhão, né? Que a gente vê as melhorias que estão sendo feitas e tal. Estrutura no geral, né? Estrutura no geral, e aí ele traz um setor de scout, né? Que analisa ali e contrata os jogadores. Então, assim, o negócio está sendo feito de uma forma muito profissional. Não acho ele o salvador da pátria, tá? Eu tenho muitos amigos botafoguenses que passam pano para ele demais, assim. Eu acho que o cara ele é muito bom, fora da curva total, mas quando erra, tem que ter também ali a certa crítica ali, entendeu? Não pode ser isento. Ele fez um erro, mas deixa, né? Ele deu, um título aí. Não, cara, o Botafogo tem que estar acima de tudo, não é Textor, é Botafogo, entendeu? E acho, assim, e respondendo a sua outra pergunta, né? Com relação à administração, foi o que eu falei, né? Eu acho que eles aprenderam com esse erro que teve esse ano, né, com esse lance de iniciar o ano tarde, né, e para o próximo ano eles têm que evoluir nesse ponto. Outro ponto também, scout. As pessoas falam que o scout, o scout, né, do Botafogo, faz contratações muito boas e tal, e faz mesmo. Mas os caras erram muito também, né? É outro ponto também que tem os torcedores aí que, passam um pano que não, se o setor trouxe e analisou, o cara é bom. A gente tem exemplos aí variados de que os caras erram. Ok, cara, errar é normal, é humano. Só que tu não pode botar o negócio também lá em cima, né? É tipo aposta no Juan Cruz aí, tipo né? aposta. O Juan Cruz foi até recente. Essa semana a gente estava até falando, né, no grupo de botafoguenses nossos que a gente tem. Não adianta nada, né, o Textor fazer uma venda como foi o Junior Santos, que comprou ali por 1 milhão, 2 milhões, eu acho. Vende por 48 milhões pro Atlético Mineiro, um cara de 31 anos, né, que teve um ano muito bom assim, mas não é o supra-sumo, né? E, bateu 48 milhões, né, a venda dele. E, sucesso total. Aí você pega esses mesmos 48 milhões e compra o Juan Cruz, que, no Brasil ele jogou no Vasco e no Santos, não tinha feito nada ainda, ok, era jovem, mas não tinha feito nada ainda e fez um sucessinho na Bulgária, né? E aí vem que, esse cara é muito bom, é muito bom. Não é um cara bom, não é. Ok, pode vir que venha a jogar bola ali e tal, mas, cara, você vê que, 48 milhões num cara desse, então você, faz uma venda boa ali, absurda, mas investe num cara que, entendeu?
Então, esse peso, essa análise que a gente precisa ter boa, assim, melhor, né? Outra também, a gente iniciou o ano fazendo investimentos em 500 milhões, não foi? 500 milhões de reais, assim. O Botafogo investiu 500 milhões de reais. Mas se você vê ali, cara, teve ninguém assim, tipo, porra, caraca, Esse cara muito brabo. Né? Não tem, entendeu? Então é só esse cuidado para você não gastar dinheiro em jogador de forma errada, assim. Eu iria até um pouquinho, né, quando você falou aí na questão das SAFs, eu iria até um pouquinho antes, né, quando o Botafogo está naquele momento muito difícil. Os irmãos Moreira Salles eram muito participativos no Botafogo, né, e tinha-se a expectativa, a esperança de que eles pudessem assumir de fato ali o Botafogo, né, para ter uma gestão mais profissional e tal, né, mas como eles são de um setor que não tem absolutamente nada a ver com o futebol, eles tiveram essa sabedoria, né, de não pegar esse sei lá, né, cara, você pegar o Botafogo naquele momento era uma grande furada, né, pra falar a verdade, né? Só você sendo um cara ali muito paixão mesmo pra fazer uma burrada dessa, e eles foram muito inteligentes a partir do momento que eles pagam, né, do próprio bolso uma consultoria da Ernst Young, né? Exatamente. Eles pagam uma consultoria, né, para preparar o terreno. Já que o Botafogo está precisando de uma reestruturação, de tudo, vamos fazer um negócio certinho, vamos pegar aqui, porra, a consultoria mapeou as dívidas do Botafogo, todos os ativos que o Botafogo tem, todas as dívidas, botou no papel e fez um estudo. Esse estudo possibilitou, né, a chegada de um CEO importantíssimo, que foi o Jorge Braga, para preparar o terreno na busca do investidor, né? E o John Textor fala, né? Eu não me recordo muito bem o time que ele ia comprar, se era América Mineiro. Era América Mineiro, né? Ele ia comprar o América Mineiro, Gui. Ele ia comprar o América Mineiro. E quando ele vê, falou, porra, eu posso comprar o Botafogo por 400 milhões? Não. Aí foi lá, aí viu a torcida, não sei o quê, o cara começou a gostar, e a forma que ele falava, colocando a paixão muitas às vezes à frente, né, da gestão, né, então isso foi muito importante, e sorte, né, cara, sorte nossa que veio um cara desse que vive o Botafogo, né. Exatamente. E isso, né, eu até te fiz essa pergunta porque é incrível, né, cara, como o time vai para um holofote das vitórias e tudo, e você percebe como tem gente que não diz que não existe fla-press e tudo mais, né, mas você vê, cara, como uma notícia do Botafogo é publicada, né, de vitória, e como a do Flamengo, por exemplo, é publicada, né, como é diferente a matéria e tal. Então você vê que sempre estão atentos a um erro, a uma falha, para você poder expor, né, o Botafogo. E, cara, como a gente falou aqui, né, sobre o Botafogo ter chegado, né, lá no Olimpo, né, que é você jogar o Super Mundial. E aí, dá para passar nesse grupo aí? É difícil, né? Eu queria até deixar também uma reclamação, né, cara? O Botafogo, campeão da Libertadores, foi pro pote 4, né? Sacanearam a gente. Por que o Fluminense e os outros times não, né? E o Botafogo acabou caindo no pote 4, pegando dois europeus, né? O único brasileiro que vai ter que enfrentar dois europeus aí logo na primeira fase. E aí, dá pra passar? Cara, então, sobre a gente ter ido pro pote 4, não ser cabeça de chave, né? Eu achei isso também injusto, porque, pô, era pra. Na minha visão, cabeça de chave é o que é o campeão. E a gente é o atual campeão, cara. Então a gente tinha que ser sim o cabeça de chave. Mas aí foi usado os critérios de ranking, né? E mais uma vez, só voltando um passinho atrás, ganhar do Racing naquela Recopa era importante também para você ganhar pontos e você subir no ranking. Numa eventual próxima Copa do Mundo de Clubes, né, vai ser em 2029, caso a gente não ganhe ali a Libertadores, né, de 25, 26, 27 e 28, né, a gente pode ir pelo ranking, que vão os 4, né, mais os 2 ali de ranking, que foram o River Plate e o Boca. Se a gente estiver bem ali, batendo, ganhando títulos ali
né, da América do Sul, a gente sobe no ranking. Então você não pode jogar fora uma taça assim. Enfim, só pra gente voltar um pouquinho atrás. E a gente caiu num grupo, porra, dificílimo. Na nossa vez, o time lá da França, né, começa a jogar bola, né? Os caras estão jogando muita bola mesmo. Assim, a minha visão sobre esse grupo aí, né, cara, um amigo meu até disse essa semana, né? Tipo, uma frase que o Arthur Jorge também usou. Falar, mas eles também vão pegar o Botafogo. Beleza, é verdade, né? Só que, calma aí, né? Copa do Mundo de clubes. Mas assim, o Seattle eu acho que dá pra gente ganhar. Ok, pode perder, são 11 contra 11. Mas, cara, assim, teoricamente eu acho que dá pra gente ganhar do Seattle. O PSG eu acho que vai ganhar de todo mundo ali no grupo. Acho que não tem como a gente ganhar dele, só assim, casos de extremos assim de futebol, né? Os deuses do futebol olham para uma bola que vai lá, entra e 1-0 a gente, acabou o jogo. Acho. Agora, o grande jogo vai ser contra o Atlético de Madrid, né? Acho que tem como a gente fazer uma frente, cara, contra ele, sim, entendeu? O complicado é que eles têm um técnico que tá lá há 10 anos, né? Há muito tempo lá. O cara conhece muito o time, né? Mas eu acho que, assim, agora Botafogo jogando bem, tendo alguns caras aí, reforços vindo, acho que dá pra gente passar, sim, cara, em segundo, assim. Se você me fizesse essa pergunta 2 meses atrás, eu ia rir de tu falar que a gente ia perder pro Seattle. Mas agora, vendo que o time tá, porra, jogando bem, tendo um esquema tático ali, você vê ali, né, cara, as coisas acontecendo, o time criando chance de gol, acho que é possível a gente passar ali em segundo. E aí tem um dado interessante, que eu acho que se a gente passar em segundo, a gente pega o primeiro do A, né, que é o grupo do Palmeiras, eu acho, né. E tem grandes chances do Palmeiras passar em primeiro, porque, pô, o Porto tá mal, né, não vem uma temporada muito boa. E o Inter de Miami, cara, a gente achou que fosse ser um time assim que fosse engolir todo mundo, mas não tá tanto assim, né? Um time bom apenas, ok. O outro time eu não lembro qual é. Al Ahly. O Ahly, né, do Egito. É um time chato, né? Mas acho que o Palmeiras tem como passar lá em primeiro, e aí a gente pode ter umas oitavas ali, né? Botafogo e Palmeiras. Olha só que interessante, né? Ou não também, né, cara? Ou a gente perde pra todo mundo, volta cedo pra casa e faz a temporada ali pro Campeonato Brasileiro. Felipão, eu tô aqui me coçando pra gente iniciar uma pergunta, um tema, na verdade, né? Porque a gente começa a falar de Mundial, a gente começa a ir pra outros patamares, né? Você pula de pé pro galho ali. E é inevitável eu pensar na seleção brasileira, né? Então eu vou dar um up aí no tema, né? Muito fala-se sobre essa nova comissão técnica da seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, e eu queria saber de você qual a sua visão com essa mudança em relação à seleção brasileira. Você tá otimista? Cara, tô. Eu não estava, eu achava até um tempo atrás que, pô, Ancelotti, pô, não tem nada a ver, né? E quando tiveram os nomes, né, especulados, eu achava até que o Jorge Jesus tinha até mais a ver do que ele, né, com a seleção. Só que depois do que aconteceu, conforme você vai lendo as coisas e vai assimilando, cara, pô, Ancelotti é brabo demais, cara. Não tem como. O cara é muito bom. O cara é um dos melhores técnicos aí da história. Ganhou muitos e muitos títulos grandes, pesados, em sequência. Tava no Real Madrid, que é o melhor time do mundo aí, né? Óbvio. Então, assim, eu tô otimista por ele. Acho que o cara não vai ser um mágico de, tipo, estalar os dedos e mudar as coisas e vai ter resultado rápido, mas é um cara que a gente tá precisando muito. Eu acho que o nosso, na minha opinião, o maior defeito hoje, cara, tá sendo ali em algo que ele pode entregar muito, que é na questão de liderança, né? Você precisa ter um líder ali que entenda os caras, que entenda
os momentos, né, de cada um, que saiba passar a tranquilidade, que blinde os caras, né? Eu acho que se o técnico, que vai ser ele, né, começar a fazer isso, eu acho que você deixa os caras mais leves em campo, sem muita pressão, e o futebol sabe. Cara, a gente não tem uma geração hoje, né, igual a gente viu. Pô, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Não tem. Mas assim, nós também não temos jogadores ruins, gente. Né? Os caras são bons, pô. Não é um time ruim, pô. Vinícius Júnior, Rafinha, né? Fez uma temporada espetacular aí. Tem o Bruno ali, que eu gosto muito dele ali, o volante. Você tem ali o goleiro, que é bom, né? O Alisson. Tá, assim, você tem um time bom. Dá pra você montar uma seleção boa. É só você parar ali e fazer um esquema tático. É só, né? Como se fosse fácil, né? Mas é só você botar ali um esquema tático que os caras joguem ali, treinem ali, façam aquilo ali e botar bastante nessa questão que o Ancelotti faz muito bem, que é essa questão de liderança, blindar elenco, deixar os caras leves e tal. Acho que dá pra gente pensar em voos grandes aí, cara. Não acho, antes de você falar, não sei se vai ser essa a sua próxima pergunta, não acho que o Brasil é favorito a campeão. Apesar de ser o Brasil pentacampeão e tal, mas não acho. Tá alguns degraus abaixo ali. Mas quando a bola rola, cara, é o Brasil. Então, eu tô otimista de que até lá, tem um ano, né? Dá pra gente ter um time melhor. O que eu ia falar é o seguinte, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre um tema que me incomodou muito, né, nessas últimas semanas, né? Eu vou botar um áudio aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Está muito empolgado com essa novo momento também de seleção, mas nesse jogo aqui, esperava de alguma maneira assim, construir esse placar com toda a tranquilidade? Na seleção hoje conta 0 ou menos. O primeiro é esse e o segundo é esse aqui. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que tá, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, nós vamos ter um treinador novo agora, administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito, entendeu? E aí que vai dos jogadores, do Ancelotti, a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, capacidade de se blindar de crítica, capacidade de se blindar de expectativa, porque isso arrebenta. Fala, o Brasil ganhou de 2-0, mas jogou mal, meu irmão. Ganhou, entendeu? Então, o Brasil não tá jogando bem? Pô, também eu quero jogar bem, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas, cara, se puder, Acredita que o Brasil tem real... Felipão, é óbvio que a fala é sensata, né? Mas esse primeiro comentário, que foi um pós-jogo ali, que o Danilo tá jogando pelo Flamengo, isso me pegou. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei puto demais, cara. Mas sabe por que eu fiquei puto? Eu fiquei puto pela referência que o cara tem. O cara que é capitão da seleção brasileira, isso é quase uma blasfêmia. E eu não tô dizendo que o cara ele não pode criticar, não é isso, eu tenho a mesma visão, que a CBF é uma bagunça, que tá confuso. Mas você não acha que ali parecia um pouco de soberba, um pouco de indiferença com a seleção brasileira? A seleção não importa, 0 ou menos ou mais, e não vai ganhar, tirando a fala crítica com relação à verdade que né? Mas você não acha que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da própria equipe, de ter um capitão que já não acredita que a seleção tenha condições de ser campeã, um capitão que dá uma entrevista pós-jogo e diz que é indiferente? Queria sua visão em relação a isso. Cara, claro que dá. Eu li essa entrevista, né? Cara, o cara é o capitão. Como é que o cara fala um negócio desse?
absurdo desse. Isso é um pensamento que você pode ter, você pode falar, os jornalistas aí, né? A imprensa. Agora, um cara que faz parte do grupo que foi chamado pelo Ancelotti, né, para fazer parte do grupo, dá uma declaração dessa, o capitão, pô, não dá, cara, não tem como. O cara, ele tem que, pô, ele mesmo tem que blindar o time. Essa questão de blindar o time, né, o grupo, o técnico precisa fazer isso, né, mas não é só o técnico, o capitão também. A gente, no Botafogo, tem o Marlon Freitas, que é o capitão. Pô, o cara faz isso de uma forma brilhante. O cara blinda o grupo, entendeu? Ele passou por momentos muito ruins ali, né? E o cara blindou, ele não expõe as coisas, entendeu? E aí o Danilo, que é o cara importante ali, né? Eu não acho, inclusive, que ele deveria ser chamado. Mas enfim, que é um cara ali. Eu ia te perguntar isso agora. Importante ali no grupo. Eu não chamaria. Não, também não chamaria. Eu acho que depois, vocês me desculpem, você que tá assistindo, posso estar emocionado no que eu vou falar, mas eu jamais, nunca mais eu chamaria ele. Você fala assim, você pode ser quem você quiser, tudo bem, pra você não faz diferença nenhuma. Beleza, então você vai jogar na casa do chapéu, mas na seleção brasileira você não joga nunca mais. E olha, eu não estou falando que a seleção não está passível de críticas, eu não estou falando isso, não. Ele tem a fala correta, eu falo sobre a referência dele dentro de um grupo, certo? E a maneira como ele se porta. Não adianta você um CEO de uma empresa, você um participante ali, um cara que tem uma grande referência, o cara que é, o capitão da seleção brasileira, ele dá esse tipo de comentário pra mim, é diferente. Não, cara, por que tô chamando o cara? Não é a crítica, é a forma. A forma como o cara fala. Se pra ele não é importante, beleza, então vai vender sorvete, vai jogar pelo Flamengo o resto da vida, vai jogar onde quiser, entendeu? Mas se eu sou hoje um técnico da seleção brasileira, presidente, eu nunca mais chamava ele. Nunca mais. Eu nunca mais chamava ele. Nunca mais mesmo. Mas beleza, você tem razão aí na fala, legal. A parte da crítica, não, ele tá certo. Mas o desleixo, a insignificância que ele fala com o time do país dele, porque assim, eu também não vou mentir, não. O que você tem de brasileiro aí, ó, que não tá nem aí, eu vejo brasileiro vestindo camisa da Argentina, pelo amor de Deus. Porra, vestir camisa de outro país, então vai morar lá. Ué, vai lá, vê se tem argentino vestindo camisa do Brasil. Vê se tem. É difícil mesmo, né? Vê se tem, pô. Vê se tem. Entendeu? Aí o cara dá uma declaração de insignificância desse ponto. Pelo amor de Deus. E aí o cara tá lá jogando. Pra mim ele já tinha perdido. Eu não era mais nem capitão. Beleza, legal, tal. Pela primeira fala. A segunda até que foi mais discreta. Beleza. A segunda eu concordo com ele. Mas o tom que ele usa na primeira, ele deveria se retratar. Se quisesse realmente jogar na seleção brasileira. Tá? Não, exagerei um pouco, tava nervoso. Mas esse, o sentido é esse, não é que é insignificante pra mim. É porque, né, é desse jeito. Né? E eu acho que é esse o maior problema da seleção brasileira. A arrogância dos que estão lá, que não valorizam a camisa que estão vestindo. E não merece ser chamado. Chama o Luiz Henrique que tá jogando lá na Rússia, lá. Chama o Wesley que tá jogando aqui no Flamengo. Mas não chama esses caras que estão sendo campeão da Champions League e quando vai pra seleção brasileira joga nada. É porque vai ficar fazendo isso aí. Tira esses caras. Porra, bota o Yuri Alberto, mas não bota esses malandros aí que são campeão da pomba toda. E eu acho que o Ancelotti não vai mudar, o Mandorinha só não faz verão. Se não tiver um comprometimento geral e acabar com essa marra, essa mídia, essa insignificância, que não é só dele não, tá? Não é só dele não. Não é só ele que... Ele pelo menos falou, mas tem uma galera que não fala, mas o futebol você vê lá, né? Vocês viram aí a última partida. Enfim, mas essa é a minha visão. Pra mim, nunca mais ele chama, vocês me perdoem aí. Você me perdoa também que eu interrompi tua fala, mas quando falo de seleção, eu fico puto demais, né? Mas é isso, essa é a minha visão. Eu nunca mais chamava um cara... E eu acho que se fosse realmente uma instituição séria, nunca mais chamava o cara também. Existem formas e formas de você falar alguma coisa, né? E eu vou mais, tá? Quando ele disse essa fala aí, isso aí foi numa entrevista do Romário, eu acho. Foi. Ele não tava ali nervoso, acabando de sair de campo de uma derrota. Não. Ele tava tranquilo, batendo um papo, igual a gente tá aqui.
E ele falou isso. Então, assim, cara, é pior ainda, eu acho, né? É questão da mentalidade, né? Você já tem o cara ali falando que não vai ganhar, não sei o que e tal. Tudo bem que tem ali um contexto envolvido na resposta dele, que o Brasil tá passando realmente por um momento político na CBF bem complicado, né? Porra, o Ancelotti fechou com o Edinaldo. O Edinaldo querendo. É tanta bagunça, né? Tanto puro suco de futebol brasileiro, né? Que o Edinaldo correu para anunciar, né? Algo que parecia que não estava combinado com o Ancelotti. Ele ficou até chateado com essa questão, porque a gente sabe como as coisas funcionam na Europa, né? Ele é um técnico, talvez o técnico mais vitorioso da história do Real Madrid. Então, havia ali, de repente, alguma festa preparada para ele, o último jogo, não sei o que, né? Essas coisas acontecem na Europa, né? E, porra, e o Edinaldo passa à frente de todo mundo aqui e anuncia ele como técnico da seleção, né? Então isso já é um fator, né, pra ele ver e falar assim, caralho, que bagunça que eu tô me metendo, né? E quando ele chega para ser apresentado, já tem outro presidente que não tem mais nada a ver com o Edinaldo, né? Então, eu acho que é como vocês falaram aí, cara, eu acho que a questão do Ancelotti é fazer essa gestão de vaidades na seleção brasileira, né? Você falou muito bem, a seleção brasileira tem ali matéria-prima, porra, para você montar sim uma seleção competitiva, né? E cara, e criou-se, né, uma narrativa que todo mundo gosta de falar isso, e eu discordo plenamente de que a seleção só vai ser campeã do mundo se o Neymar estiver em forma. Vou pedir para você até comentar sobre isso, né? E eu já adianto aqui que eu discordo absolutamente disso, né? Porque pelo próprio Neymar, né? Que eu sou Neymarzete mesmo, sou fã do Neymar, né? A nossa geração, né? Que viu Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, vê no Neymar como o último dos moicanos, dos gênios do futebol. Eu considero não o Neymar um craque, considero um gênio pelo que ele fez, pelo que ele jogou. Mas hoje, né, o que se vive de Neymar? Se vive de uma lembrança do que foi o Neymar no passado. E o Neymar no último ciclo, né, de Copa do Mundo aqui, não foi nada. O Neymar não foi nada, né? Então a gente fica nessa expectativa do Neymar ser o que ele não quer ser, né? Porque na minha opinião ele não quer ser, pelas atitudes que ele tem fora de campo. Para mim ele não quer ser o Neymar que ele já foi, né? Até essa volta dele pro Santos aí reacendeu isso um pouco. Porra, Neymar tá querendo, tá não sei o quê, mas porra, até agora tudo bem, teve lesão e tal, mas as atitudes dele às vezes mostram pra gente que ele não quer ser esse cara, né? Então, pô, eu queria que tu falasse sobre isso aí também, comentasse essa questão do impacto do Neymar na seleção, essa gestão de vaidades que o Ancelotti precisa ter, né? São ótimos jogadores. Se você pegar a seleção, porra, tem o Vinícius Júnior, que acabou de ser melhor do mundo. A gente tem o Rafinha, que pode ser o melhor do mundo esse ano, né? E queria que tu implementasse também a questão de o quanto que a gente está atrás das outras seleções. Essa semana eu assisti, caralho, Espanha e França, cara. Caraca, mano, que sorte que eu tive de ver esse jogo, cara, porque que jogo, que jogaço, mas tu vê os caras jogando, a gente tá muito longe daquilo. Foi 5-4, pelada. Não foi pelada não, cara, foi um jogaço. Foi um jogaço mesmo, tecnicamente, porra, jogadores diferenciados. Lamine Yamal desequilibrando. A gente não tem nenhum jogador que talvez esteja próximo do Lamine Yamal hoje, né? Então, o que tu acha disso aí, da relação ao Neymar? O quanto que a gente está atrás dessas outras seleções que são, nesse momento, mais favoritas do que a gente, né? Com relação ao Neymar, você foi perfeito aí. Nós brasileiros vivemos muito de memória, né? Até mesmo quando a gente pensa em fazer uma contratação de um cara que estourou há 10 anos atrás, a gente vai achar que o cara vai jogar igual que ele jogou há 10 anos atrás. O Lucas e o Oscar, quando chegaram pro São Paulo, né? O Guilherme me perguntou, caralho, e aí, cara? Porra, Oscar, Lucas, né? Porque era um momento do São Paulo, porra, foda, né? Naquela época com o Oscar, depois, primeiro o Lucas, depois o Oscar e tal. Mas a gente sabe, a gente vê os caras jogando lá fora. Normalmente o cara vem de volta pro Brasil porque ele já não consegue mais desempenhar lá fora. Né?
Então, é isso, exatamente. O Lucas e o Oscar é o outro exemplo também muito bom também, né? Os caras são brabos demais. Mas, porra, 10 anos atrás, né? 8 anos atrás. É a mesma coisa do menino Ney, né? O cara era brabo demais. Barcelona jogou muita bola. No Santos, eu acho até que jogou muito mais no Santos antes dele ir embora do que no Barcelona, né? No Santos ele fazia chover aqui. Ganhava jogo sozinho, né? Sozinho. O cara é muito bom. Ele fez o André Balado ir pra seleção, né, cara? E outros alguns, né? Se terem destaque. O cara é muito bom. O cara é gênio mesmo. Só que ele não quer, cara. Não quer. Outro dia eu tava vendo uma estatística, acho que vocês também devem ter visto, que de 2022, que foi o último jogo da Copa, né? Até agora, até esse ano, o Neymar fez 32 jogos oficiais, Gui. Caralho. Em 3 anos, o cara fez 32 jogos. Por PSG, Al Hilal, Seleção e Santos. Como é que tu vai levar um cara desse pra Copa do Mundo? Gente, 32 jogos pra um cara que tem 33 anos, 34, não sei, né? Por aí, 32. Não sei quantos anos ele tem, mas ainda tem idade pra jogar bola. Cara, não dá. Não dá pra tu jogar. Eu não levaria. Ah, mas tem um ano. Mas, cara, a gente já teve provas o suficiente de que o cara não quer, irmão. Porra, cara, só te interrompendo aqui rapidinho, eu tenho que falar isso aqui, né? Já que tá no contexto, né? Essa questão da chegada do Ancelotti, pra mim ele foi brilhante já na primeira convocação. O cara não chamou o Neymar. Todo mundo falando, acho que o Neymar, o Neymar jogou contra o Botafogo. Um ou 2 dias depois da convocação do Ancelotti, né? E o nosso treinador anterior, cara, para tu ver o nível de onde é que a gente estava, né? Só na primeira convocação a gente já viu o nível que a gente estava. O Dorival, em uma de algumas entrevistas infelizes que ele deu à frente da seleção, acho que talvez por toda a pressão ou por não estar preparado para estar ali, ele falou que todo o trabalho dele em volta da seleção girava pelo Neymar, por ter o Neymar em campo. Por um jogador que em 3 anos, 4 anos, jogou 30 vezes. Olha como que a gente estava perdido, né? Aí tu vê, o Ancelotti chegou, né? Ele liga pro Neymar na manhã antes de fazer a convocação, avisa que não vai convocar, né? Ele não precisava nem ter feito isso, né? Mas eu acho que visando ali um ambiente, né? Uma gestão já de grupo, porque independente da forma que o Neymar tá ou não, se ele tiver disponível na época da Copa do Mundo, já é outra história aí, sim, eu acho que tem que levar, né? Mas tu vê, ele entra num momento de crise da seleção, precisando de resultados, porque a seleção tá precisando de resultados. Se fosse a outra forma, que era as eliminatórias no passado, talvez a gente estaria correndo risco, né? Então você vê que ele abdica de ter um cara como o Neymar para ter um time mais competitivo em campo e trazer os resultados que a gente precisa, né? Exatamente. E assim, não dá pra mim hoje, eu acho que o Neymar não soma tanto na seleção. Talvez assim, o único ponto que ele possa somar é do impacto, né? Tu vai jogar contra uma seleção, Neymar. Aí mais uma vez entra a questão da memória, né? Que, no lance o cara pode decidir o jogo. Não vai decidir jogo, cara. Um cara que faz 32 jogos oficiais em 3 anos não vai decidir Brasil e Espanha. Não vai. Não vai mesmo. Não vai. Entendeu? Então, assim, levar o Neymar, eu acho que seria um nome a menos, né, do que você teria pra poder levar. Ah, mas é um cara de grupo. Também não é. É laranja podre pra mim. Gosto muito dele, cara. Gosto muito dele. Neymar, gosto muito de tu, cara. É Neymar que sempre assiste o Que sempre assiste aí, cara. Eu sei tá que hoje sempre você ligado no canal. tá vendo aí também. Mas, cara, não dá, gente. Não dá. Hoje não dá. E assim, quanto a seleção, né? O quanto está atrás das outras, hoje, pra mim, dos que eu tenho visto, né? Eu botaria assim, rápido assim, né? Argentina, Espanha, em ordem, né? Espanha, Argentina, França e Portugal, pra mim. As favoritas, né?
numa segunda prateleira ali entraria as outras, a Alemanha tal, e o Brasil também. Falando de taticamente, a gente está atrás, até porque a gente levou algum tempo aí pra gente achar um técnico, o cara tá iniciando agora o trabalho dele, só tem um ano, né? Vai brincar aí em uns 4 jogos, uns 6 jogos talvez, contando ali amistoso. Contando com isso, é são pouco. 10 jogos. 10? São 10 jogos, é pouco, né? São 5 convocações e 10 jogos. Então, é pouco, Uhum. né? Mas a gente que criou isso. Só que eu também acredito muito em mística, cara. Então acho que quando a camisa amarela entra em campo ali, em Copa do Mundo, ela joga ali, né? Pesa, né? Claro que você tem que dar também o respaldo, tu tem que fazer por onde. Mas é o Brasil, né? Então, assim, até longe a gente chega. Agora, quando chegar ali na fase final, pegando essas seleções mais brutas assim, aí as coisas podem complicar um pouquinho. Aproveitando que a gente está falando de seleção brasileira, né? A gente está indo já para um outro contexto, outro assunto, né? Eu queria, falar aqui, cara, deixar minha bronca, minha insatisfação com a seleção brasileira. É um assunto que já tem aí mais umas 2 ou 3 semanas atrás, mas aproveitando que a gente está falando disso, o fato da seleção brasileira ali, do staff, ou quem mexe, ou o estagiário, né, que faz as publicações da CBF, né, o fato de terem esquecido o Garrincha, né, como um dos maiores camisa 7 da seleção. Eles fizeram uma homenagem à 7, a mística da 7 na seleção brasileira, e colocaram jogadores absolutamente nada a ver, como David Neres, que tem nem história na seleção, e esqueceram do maior de todos, né, cara, que era o Garrincha, né. E uma outra polêmica aqui também, né, que a gente cresceu, né, quando a gente tava aprendendo, pelo menos na nossa geração, quando a gente aprendia sobre futebol, falava, os maiores jogadores da história são Pelé e Garrincha. Todo mundo falava, né? Todo mundo falava. E como a gente vai falar sobre esse esquecimento do Garrincha, né, nessa publicação que a CBF fez, eu também queria puxar aqui que saiu uma lista de melhores do mundo, né, pela aquele Instituto do Futebol, de História, Estatística, não sei o quê, que o Garrincha não foi colocado nem entre os 10 maiores de todos os tempos, né? E eu fico tentando entender o porquê, né, que o Garrincha é sempre tão esquecido quando se fala. Queria a sua opinião também, Gui, né, que você vem de São Paulo, né, de repente lá tem-se uma outra visão, né, do Garrincha, mas o Garrincha é um jogador fantástico, um jogador que talvez tenha construído o que é o futebol, ajudado a construir, né, o que é o futebol brasileiro hoje, né, a magia do drible, né, do jogo irreverente, né, um cara especial, né, por tudo que envolvia ele, por ter a perna torta e fazer o que ele fazia, e cara, importantíssimo na seleção brasileira, nos títulos de 58, principalmente de 62, né, quando a gente perde o Pelé e o Garrincha mete gol de cabeça, gol de falta, gol de direita, gol de esquerda, e ele praticamente 62, traz essa Copa do Mundo pra gente, que é o nosso bicampeonato, né? Então me deixa muito triste, né, ver, né, como o Garrincha tem sido esquecido tanto na seleção brasileira. Eu acho que essa publicação é um erro, todo mundo erra, tudo bem, mas assim, para mim deixar claro o quanto tem se esquecido da memória do Garrincha, o quanto ele é representativo na história da seleção. E no futebol mundial também, né? Ele não está entre os 10 maiores, né? O Ronaldinho Gaúcho é o 10º, foi eleito 10º, né? Tudo bem, o Ronaldinho Gaúcho participou em 2002, foi um bruxo realmente quando ele jogou bola. Ele teve 2 anos ali fantásticos, né? Jogando muita bola, depois volta pro Brasil, dá Libertadores pro Galo e tal, mas, na minha humilde opinião, o Garrincha é maior do que ele, né? Então... O óbvio precisa ser dito, né? Aí o Garrincha não tá nessa lista, né? Queria a tua opinião e a opinião do Gui sobre isso aí. Cara, o Garrincha tem que estar lá. A CBF errou, né? Tanto que depois eles foram lá e fizeram a correção, mas depois de muita pressão, né? O Botafogo mesmo fez um post só do Garrincha depois para enfatizar isso. Cara, é uma pergunta que eu também não tenho resposta. Eu sempre
eu sempre vi isso, tá? E isso não é só, tipo, desse ano, não. Já tem tempo, já. A CBF quase nunca bota o Garrincha. Aí o flamenguista, o vascaíno, o tricolor que tá vendo aí, sempre vai falar, pô, botafoguense falando de novo aí do Garrincha, chorão. Cara, não é, o cara foi importante pra seleção brasileira. Como você disse, o Pelé em 62 se machucou, o cara foi lá e ganhou a Copa, irmão. Teve outros ali, mas o cara foi lá e ganhou a Copa. O cara é importante pro Brasil, pra seleção, pra história da seleção, não é só pro Botafogo, né? E ele ser esquecido assim, cara, não sei, não tem uma resposta pra isso, assim. Lembrar do David Neres e não lembrar do Garrincha como camisa 7. Nesse sentido, eu começo a concordar com o Danilo. E não dá para entender o critério utilizado pela CBF. O Garrincha é uma grande referência para o futebol brasileiro. Não é Botafogo, não é Santos, não é São Paulo, não é Flamengo, Palmeiras. Ele é do Brasil, né? A forma de jogar futebol, a forma de ter um estilo de futebol irreverente, né? Então, não tive o prazer de participar da época, mas a história mostra, né? Os fatos, né? Constroem esses argumentos. Então, não sei qual que é o critério, mas eu acho que é mal do brasileiro, né? A gente não é o que eu disse aqui, né? A gente não é muito patriota, e não tô te falando de partido, tá, galera? A gente não é muito patriota, a gente não é muito, né, importante com o país. Independente das dificuldades existentes, eu acho que merecia um pouco mais de valor pelo lugar que a gente nasce, pelo lugar que a gente vive. Começa daí, eu acho que a base é essa, né, galera? A gente acaba esquecendo, e aí uma coisa nos complementa na outra e vira esse suco de Brasil aí, que é tudo que a gente vive, essa bagunça. Mas eu acho que falta um pouco de consideração, não é de hoje, com relação a, não só do Garrincha também, mas existem outras histórias aí que acaba que a gente deixa se apagar. Quantos em outros países não gostariam de ter um Garrincha, né? Por aí, eu acho que é mais ou menos nessa linha, é uma pena, né? Que a gente acabe deixando passar essas questões. Galera, vamos chegando aí próximo já ao finalzinho desse episódio. Vamos só dar uma pausinha de confere aqui dos episódios e como é que tá o setup, e a gente volta aí. Então, galera, voltando aqui, aproveitando esse papo aqui de Garrincha, né, sobre história, né? Nesse mesmo ranking, né, da estatística aí do futebol, colocaram o Messi acima do Pelé também. Então, o Messi hoje é considerado como o melhor jogador do mundo, né? E o Pelé, segundo. Cara, porra, é foda, né? O Pelé sempre foi o rei do futebol, né? Mas eu queria trazer aqui também, né, para o debate, né, se também não é errado, né, essa questão de falar que não tem discussão. Porque, querendo ou não, né, agora a gente tem visto os maiores esportistas da história do mundo, né? A gente está vendo a gente pode ver o maior corredor da história, o maior nadador da história, o maior tenista da história, né? Por que não o maior jogador da história? Cara, assim, o Pelé tá na frente, né, cara? Na minha visão, assim, não vivi, né, mas o que a gente lê de história, o que a gente acompanha, o que a gente ouve e tal, os números falam por si só. Mas eu acho que a gente não pode ser saudosista, cara, a ponto de sempre botar, porra, Zico melhor 10 da história, Garrincha melhor 7 da história, sabe? A gente, porra, cara, Messi foi um mágico, está sendo, né, um mágico, um gênio, e o cara ganhou a Copa do Mundo com a Argentina. Cristiano Ronaldo é uma máquina, o cara só jogou em time grande, ganhou título grande, ganhou títulos bons, títulos importantes com a seleção dele, né, inclusive, e estar muito próximo de fazer 1000 gols oficiais, entendeu? Então não tem como você ser, tipo, não, porra, sei lá, fazendo uma brincadeira. Branquinho, que jogou em 62 pelo Internacional, foi muito melhor do que o Cristiano Ronaldo. Pô, peraí, gente. Não vamos ser saudosistas a tal ponto, né? Os caras estão aí fazendo história aos nossos olhos. Uhum. E, cara, chegando aqui ao final, né, eu gosto sempre de fazer essa pergunta,
né? Queria que tu falasse pra gente primeiro, né, os três. A gente começou falando de Botafogo, vamos terminar falando de Botafogo. Né? Os três primeiros, os três melhores jogadores que você viu no Botafogo, e depois os três piores que você viu jogando pelo Botafogo. Que te fizeram mais raiva, né? Ai, meu Deus. Melhores que eu vi, né? Que eu vi jogar, que eu acompanhei. O Seedorf, óbvio, né? Vamos lá. Seedorf, Dodô. Cara, vou botar aí o Luiz Henrique. Caralho, o Luiz Henrique chegou no top 3. Vou botar. Pô, cara, o que ele fez Tem ano como, passado foi bagunça. Ele jogou 1 ano só, tá? Menos até, porque ele começou a dar liga ali lá pra junho, assim. Mas Eu ele, acredito cara, que aquele jogo contra o assisti Flamengo ele. foi que foi. bota a máscara do Urubu, bota a máscara do Pantera, né? E faz a comemoração do Pantera Negra. Mas assistir ele jogar, meu Deus do céu, cara. Teve um jogo contra o Vasco, aí só sendo rápido aqui, né? O jogo contra o Vasco, o gol que ele faz, ele pensa muito rápido, a bola cai na frente dele, o goleiro já vindo, fechando, ele joga pra outra perna e bate. Que isso, o cara jogava muito. Então eu vou botar aí Seedorf, que eu vi jogar, tá, gente? Seedorf, Dodô e Luiz Henrique. Agora pior, pô, é difícil, hein, cara. Pior a gente já viu muito bagre aí, cara. Mas assim, os que jogaram mais tempo, né, que fizeram mais raiva, deixa eu botar aí, Léo Valência, um meia que a gente teve ali. Cara, muito ruim. Pô, mas eu gostava de meter gol no Flamengo. Né? Ele fez alguns golzinhos, né? Um de falta até, inclusive. Mas Léo Valência, Oziel, que foi um lateral que a gente teve, que sempre quando ele entrava em campo, nossa senhora. E o outro lateral também, cara, que tem até um amigo nosso botafoguense que brinca com ele. Barrandegui. Caraca, o outro também lateral. Então eu vou nessa aí. Léo Valência, Oziel e Barrandegui. E o pior do Barrandegui, né, que a gente tinha o Kevin. Lembra? O Kevin era muito ruim e o Botafogo trouxe o Barrandegui pra ser substituto dele. Cara. E o cara conseguiu ser pior do que o Kevin, né? Galera, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Foi um prazer inenarrável estar conversando, apresentando aqui para vocês. Filipão, muito obrigado pela tua participação, tá? As portas estão abertas para quando você quiser retornar de novo, vai ser um prazer estar contigo, tem bastante coisa para a gente explorar. Esse quadro especial, galera, ele não é mais um especial voltado a Botafogo, Flamengo, ao time que o convidado ele torce. Ele tem toda uma narrativa do futebol, né? A gente fala de seleção brasileira, a gente fala de uma história ali meio que familiar, de uma história de vida e tudo mais. Então não é, porque você deve estar vendo, tá assistindo a gente aí, vai, pô, mas outro botafoguense, assim, eu tô procurando um tricolor, mas não tá achando, né, cara? Difícil achar um tricolor aí, mas não é mais só sobre o clube, né? A gente não escolhe pelo clube, mas pela significância das pessoas. Então, você que está assistindo a gente também está convidado. Manda um recado lá para a produção e você vem aqui contar a tua história do porquê que se escolheu determinado time, né? Então, é um quadro especial da história da pessoa. Então, Felipão, parabéns pela narrativa, foi muito legal, muito bom gravar, né? Correu rápido, a gente tá falando isso agora aqui. Eu já tenho bastante tempo aqui de gravação e a gente vai conversando, parece que são 2 minutos, né? Então, obrigado. Se gostou do nosso ambiente aí, fala sua crítica aí do ambiente. Cara, obrigado vocês aí. Eu tava afim de vir aqui já há um tempo, já sempre falo com o Jotinha, né? Não deu, mas veio no momento certo aí. Porra, gostei demais, cara. Aqui passa muito rápido. A gente vai batendo papo aqui, vai entrando num assunto, no outro e vai muito rápido. Obrigado muito pelo convite. Se tiver uma próxima vez, porra, vem tranquilão mesmo. Gostei muito aqui. E o ambiente deixa a gente à vontade, né, cara? Esses itens aqui retrô, assim, muito maneiro. Esses livros, assim, esse ambiente que deixa a gente aqui aconchegante, à vontade, pra gente bater papo por horas aí. Galera, é isso. Um beijo no coração de vocês. Acompanha a gente no Spotify, tá? Esse já vai aí, ó.
plataforma que dá pra gente escutar aí no carro, dirigindo, no fonezinho de ouvido, quando estiver fazendo exercício. É um avanço que a gente deu com o Jotinha, que explorou bastante e conseguiu jogar a gente para mais um canal de comunicação que é o Spotify. Então não deixa de curtir lá na plataforma, de assistir, de ouvir, de criticar. E é isso. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê. Valeu, galera. Obrigado aí por estar com a gente, né, em mais um episódio. Como o Gui falou aí, daqui a pouco esse episódio vai estar disponível também lá no Spotify. Não deixa de acompanhar a gente também no TikTok, Instagram. Sempre tem um conteúdo legal aí de futebol para vocês. Valeu, até a próxima, tamo junto, tchau!